Bom dia, pessoal. Bem-vindos à primeira aula aqui do Audaces Ideia, desenho técnico no Audaces Ideia. A gente vai começar aqui pela configuração da folha e configuração do manequim, tá? Então, aqui em cima, nessa primeira aba aqui de início, eu tenho as primeiras setagens que eu preciso mexer. A primeira seria o tamanho da folha. Então, quando eu clico aqui, eu tenho acesso as páginas pré-definidas no padrão ISO, né? Então, eu tenho A0, A1, A2, A3, A4, A5 e A6, ou eu posso criar um tamanho personalizado. Geralmente, a gente trabalha com tamanho A4, tá? Então, eu já vou clicar aqui para ele abrir uma folha A4 para a gente trabalhar. E depois disso, a gente trabalha com um manequim. O manequim, ele entra sempre na escala da folha, não é uma escolha que a gente possa fazer. Quando eu clico aqui nesse bonequinho aqui com esse símbolo de mais, eu tenho os diversos formatos de corpo já pré-estabelecidos. Então, eu tenho aqui o feminino, frente, costas, perfil, o masculino, frente, costas, perfil, o infantil, masculino e feminino, e o bebê. E depois, para fazer croquis, se vocês quiserem, a gente tem aqui cabelos diversos e rostos para você colocar no croquis. Não é o caso do que a gente vai usar em desenho técnico. Então, eu vou inserir aqui um manequim frente, vou dar 2 cliques, e um manequim costas, vou dar 2 cliques. Eles já entram na posição correta na folha, né? Esse desenho aqui, ele está selecionado como 1 para 1, mas esse 1 para 1 em relação à escala é em relação à folha em si, é em relação à escala de medida. Então, se a gente desenhar, eu vou mostrar para vocês uma peça aqui, ela vai ter a medida real, porém numa escala reduzida no papel A4. Não é uma escala que eu tenha muito controle em relação ao tamanho real nesse programa. Eu sei que eu estou desenhando numa proporção, mas não sei exatamente qual a escala em relação à proporção da escala humana que eu estou desenhando, tá? Eu posso também mudar a orientação da folha e trabalhar com retrato ou paisagem. A gente vai começar hoje desenhando uma peça básica, uma saia reta, com cintura reta, para poder aprender as primeiras ferramentas de desenho. As ferramentas principais de desenho são essas duas aqui. O desenho simétrico a partir do centro, formas espelhadas. Quando eu seguro o botão aqui, ele abre, né, o que a ferramenta faz. E esse segundo aqui, que também é um desenho simétrico, porém afastado do centro do corpo. Usando essa ferramenta, eu sempre tenho que começar a linha do centro do corpo. Usando a outra ferramenta, eu posso começar ele afastado do corpo, mas eu sempre tenho que iniciar mostrando qual é o ponto de simetria do corpo, tá? Então, eu vou usar essa ferramenta para começar pelo cós. Vou clicar aqui nessa ferramenta, vou dar um zoom bem grande aqui no umbigo do manequim, para a gente poder ter certeza que está começando do centro. A partir do momento que eu clicar a primeira vez, ele vai iniciar o desenho. Como eu vou fazer um cós reto, né, e eu já falei para vocês no material teórico, que esse cós, ele fica centralizado com a parte mais estreita do corpo. Então, a parte mais estreita do corpo está aqui, eu vou começar um pouco para baixo, para poder subir e fazer o retângulo, tá? Então, começo aqui no centro do umbigo, para ter certeza que ele vai ficar centralizado com o corpo. Sigo reto para a lateral, sem fazer nada, tá? Eu só dei um primeiro clique lá no começo. Repara que eu consigo enxergar se a linha está reta ou não. Aqui eu dou um segundo clique e subo também reto. E fecho também reto. Quando ele dá esse setinha, é porque ele encostou. E eu clico então nessa posição e depois com o botão direito eu clico novamente para ele fechar o retângulo, tá? Com isso ele desenhou um cós.
Posso fazer o trabalho de escolher a espessura da linha através agora daqui da aplicação. Quando eu venho em aplicação, aqui eu tenho a espessura da linha. Como isso vai ser uma linha de contorno, eu vou trabalhar ela mais grossa, com 45, tá? E aí a gente vai fazer agora o restante da saia. Esse programa trabalha com retângulos, com formas que se fecham e que depois a gente organiza o desenho e coloca algumas coisas para frente e outras para trás para tampar uma parte do desenho. Então, eu vou voltar para essa ferramenta daqui para poder desenhar a parte da saia. Então, essa saia ela vai ter um início de curvatura até o quadril e depois uma parte reta. E eu vou fechar ela aqui embaixo para poder fechar o formato. Quando for aqui em cima, eu vou passar um pouco do cós, porque depois isso vai ficar escondido atrás do cós, tá? Eu já tenho a linha de simetria marcada, então a partir de agora, tudo que eu desenhar, ele atrai um pouco para essa linha de simetria, tá? Então, eu vou começar por aqui, eu vou vir para esse ponto, e eu vou fazer a parte curva. Como que eu vou fazer a parte curva se está aparecendo tudo reto ali? Basta a gente usar o scroll, a rodinha do mouse, né? E, por um lado, ela curva para um lado, para o outro, ela curva para o outro. Então, olha lá, eu quero uma saia reta, justa. Então, eu quero que ela fique não grudada no corpo, mas que fique ajustada ao corpo, tá? Se eu grudar no corpo, ele aparece aquele símbolo ali que é um ímã. Eu vou dar uma afastadinha, vou clicar e essa parte daqui para baixo eu vou fazer reta. Vou finalizar aqui reta também, vou clicar e depois com o botão direito para fechar a forma. Então, repara que ela ficou na frente do cós e ela já está desenhada com 45, porque eu já tinha selecionado 45 no cós antes. Agora, eu venho aqui em organização e eu coloco aqui, ó, um passo para trás e jogo a saia para trás do cós. Com isso, eu já tenho a minha saia desenhada pronta. Ficou um pouquinho de bico aqui, né? Vocês estão reparando que aqui está um pouquinho bicudo? Então, a gente pode selecionar aqui essa linha e através desses dois pontinhos azuis, eu mudo um pouco o formato desse quadril. Eu puxo ele para fora e edito para ele ficar um pouquinho mais redondo e tirar esses defeitos. Agora, a gente vai usar outra ferramenta que eu disse para vocês que a gente usava muito, para fazer a linha da pence, porque é uma saia justa de tecido plano que a gente está fazendo. Então, essa pence, eu tenho que fazer um elemento que não inicia no centro, ele inicia separado. Então, eu vou selecionar essa ferramenta aqui agora. Ele já está com o eixo de simetria feito. Eu vou clicar primeiro no eixo de simetria para confirmar que é o mesmo eixo de simetria. E eu vou desenhar a pence aqui. Acabou, não quero mais, botão direito. Essa linha, eu quero que ela seja mais fina. Então, vamos lá observar que ela já está com 0,25, é assim que ela vai ficar. Agora, a gente vai colocar a bainha nessa peça, que vai ser um pesponto aparecendo aqui com 4 centímetros de distância. E vamos colocar um pesponto tanto na parte superior do cós, quanto na parte inferior do cós, bem juntinho. Como é que a gente faz isso? Eu seleciono a saia, clicando normalmente, depois segurando o Ctrl, eu clico na bainha. Está selecionada a bainha. Escolho aqui pontos disponíveis. Ele abre uma tabela com diversos pontos aparentes para você usar. Pontos meio que de bordados, costura reta, pesponto duplo, que seria uma colarete, um pesponto simples, que é o que a gente mais usa, e diversos pontos aqui que a gente pode usar, o zigue-zague, né? Eu vou usar o pesponto comum, que é o que a gente mais usa, esse daqui. E vou
aplicar, tá? Aqui em cima, abre essa lacuna aqui, costura, eu clico nela e nela eu vou ter todas as informações a respeito da minha costura. Então, essa costura, eu vou dizer qual a espessura da linha que eu quero, qual a distância do ponto que vai ser essa daqui, o tipo de ponto que vai ser esse daqui, e eu seleciono aqui a posição desse ponto. Então, eu vou dizer aqui que eu quero um ponto a 4 centímetros da bainha e com uma espessura de 0,2. Ele já vai para o lugar corretamente. Vou fazer agora no cós aqui, então. O cós, eu quero uma costura, segurei o Ctrl, aqui, aqui e aqui. E a mesma coisa, eu vou selecionar qual costura eu quero, vou apertar o aplicar para ele abrir essa lacuna aqui da costura e vou colocar aqui, só que agora eu vou colocar só 5 milímetros. Repara como ele está indo para o lado de fora? Repara que ele está indo para o lado de fora? Então, aqui eu vou botar menos 6. Às vezes ele faz isso, tá? É só a gente reparar. Então, eu botei menos 0,6, ele foi para dentro. Finalizado o desenho da frente, a gente vai selecionar, vou vir em criação e agrupar, para isso virar uma única peça e eu não correr o risco de desmembrar partes dela sem querer. E a gente vai espelhar ela para as costas para poder fazer as alterações e desenhar as costas. Então, primeiro eu preciso criar um eixo de simetria aqui no centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro manequim, vou apertar o Shift e selecionar o segundo manequim. Vou vir em Organização, Linha Guia. E vou selecionar essa linha guia aqui, nessa roupinha aqui, linha guia vertical. Ela já automaticamente já coloca entre os dois, porque eu tinha selecionado os dois manequins antes. E agora eu posso pegar essa peça e espelhar ela para o lado de lá, usando a ferramenta de inverter. Então, primeiro eu seleciono o que eu quero inverter, aperto o Alt, tá vendo que está aqui na aba de criação, né? O Alt e aperto o inverter. Segurando o Alt ainda, ela fica com essas duas setinhas e eu meio que como se fosse copiar essa linha de simetria. Desenho ela de novo, segurando o Alt, agora já soltei, quando ela jogou as costas para cá, a frente espelhando para aqui para a gente fazer as costas. Vou dar um zoom aqui e vou fazer as alterações aqui nessas costas. Vou começar quebrando esse grupo para poder ficar as peças soltas novamente. E quais são as alterações que vão acontecer nessas costas? Eu vou prolongar um pouquinho essa pence, vou fazer uma linha de separação entre os dois lados das costas, porque eu vou colocar um fecho invisível aqui no centro, até o nível do quadril. O fecho tem sempre que ser até o nível do quadril na saia, quando a saia é justa, porque essa é a parte mais larga do corpo e eu preciso que ela abra até essa parte mais larga para poder entrar, né? Então, eu vou começar aqui alterando a pence. Seleciono a pence, puxo ela aqui um pouquinho para baixo para ficar um pouquinho mais comprida. E agora eu vou fazer a linha central. Para fazer a linha central, eu posso usar essa ferramenta aqui de cima, essa canetinha aqui, que ela faz uma linha única. Então, eu venho aqui no centro e risco até o centro da bainha e clico e depois botão direito para poder soltar. Essa linha, o ideal é que tenha um peso não tão forte quanto o contorno. Então, deixa eu ver com quanto que ela está aqui. 0,25, que é como estava a pence, eu acho que 0,25 está ok. Está com um peso bom para essa representação. E agora eu vou fazer a linha aqui do final do fecho. Vou pegar essa ferramenta também, da canetinha, vou dar um zoom aqui e vou fazer no nível do quadril uma linha inclinada
cliquei e botão direito para ela finalizar. Saiu um pouco mais grossa, vou acertar aqui para 0,2 para ficar com a mesma espessura. E vou agora indicar o fecho aqui em cima. O fecho eu vou usar um desenho pré-determinado aqui do computador. Então, eu vou selecionar aqui em cima do manequim essa ferramenta que tem essas pecinhas. Vou clicar e vou escolher aqui um fecho. Aqui tem diversas peças, né? Fivelas, laços e botões. Eu vou escolher esse fecho aqui. Vou inserir e vou vir aqui no centro e vou posicionar ele bem no centro da minha peça. Tá? Com isso, eu tô com as costas agora pronta. Eu posso também agrupar, como a gente fez com a frente. Por último, para finalizar, eu posso apagar os manequins e ter somente o desenho técnico da peça, frente e costas finalizado.